paz do Senhor, meus amados irmãos. Graças a Deus estamos mais uma vez na presença do Senhor. Louvado seja o nome de Deus, agradecendo o Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos na sua presença mais uma vez. Louvado seja o nome de Deus, para falarmos da sua santa e bendita palavra aqui na nossa igreja residencial Campos Dourado. Pastor Carlos Miranda, o nosso pastor e dirigente desta amada e querida igreja. Eu quero chamar a atenção de todos os alunos da escola dominical para este assunto que é muito importante, que nós vamos estudar a partir deste momento, transmitindo aqui via internet. Louvado seja o nome de Deus, devido ainda a nossa igreja não está funcionando os trabalhos aí, né? Mas estamos na expectativa que muito em breve estaremos reunidos para louvar e bendizer o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome de Deus, juntos, reunidos para a glória do seu santo nome. Aleluia! Nós vamos abordar nesta oportunidade a lição de número 3 deste trimestre, que traz por título O Supremo Bom Pastor. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Davi, ao descrever o Salmo de número 23, ele fala sobre este bom pastor. Glória a Deus, como ele disse no verso 1, que está no nosso textual: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Então nós vamos estudar este Salmo de número 23, que vai destacar sobre este supremo bom pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é o supremo bom pastor? Jesus, lá em João 10 e 11, ele disse o seguinte: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Louvado seja o nome de Deus. Então nós vamos destacar Jesus neste salmo como este supremo bom pastor. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Agora o que me chama a atenção é o seguinte: porque Davi, ele destaca este salmo de uma maneira assim tão importante, porque para mim é um dos salmos mais lindos da Bíblia, de todos os salmos, né? O salmo de número 23. Todo mundo conhece este salmo, né? Todos nós que somos crentes temos este salmo assim em mente, né? Quando falamos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então por que Davi descreve este salmo desta maneira? Porque Davi, ele tinha uma experiência tão grande como pastor de ovelhas que ele foi, como pastor de ovelhas que ele era quando descreveu este salmo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele sabia a forma certa, correta de guiar o rebanho para lugares importantes, como pastos verdejantes, águas tranquilas. Louvado seja o nome de Deus. E assim ele se destaca neste salmo, ele sendo um bom pastor, mas só porque Davi não estava falando da sua própria vida, da sua própria pessoa. Davi estava falando do grande, supremo, bom pastor, conforme ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi, ao descrever sobre as qualidades deste pastor, porque ele olhava para si e via o cuidado que ele tinha com aquele rebanho que ele apacentava, né? De levar ao bebedouro em lugares tranquilos, conforme ele disse lá, né? Sobre águas tranquilas, né? Em lugares de águas tranquilas. Por quê? Porque ele sabia que se ele levasse o rebanho em qualquer lugar, o rebanho estava correndo o risco de ser atacado por um animal feroz que podia surgir a qualquer momento. Então por isso é que ele levava o rebanho, né, naqueles lugares assim de águas tranquilas, e depois ele levava o rebanho para o pasto verdejante, aquele pasto onde as ovelhas tinham condições de saciar a sua fome, e além disso ainda depois descansar debaixo daquelas sombras. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus Cristo aqui, ele representa este supremo bom pastor, como ele é o supremo bom pastor, conforme ele descreveu em João 10 e 11, dizendo o seguinte: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Louvado seja o nome de Deus.
Davi era tão convicto de que o Senhor estava com ele, porque em todas as formas que ele fala deste salmo, ele coloca Deus, ele coloca o supremo pastor, louvado seja o nome do Senhor, como seu guia, louvado seja o nome de Deus, e assim por diante, louvado seja o nome do Senhor. Conforme nós vemos, o termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal com suas ovelhas, glória a Deus. Então, o pastor é aquela pessoa que se dedica, aquela pessoa que está apacentando aquele rebanho, que está na frente da obra, cuidando, zelando, louvado seja o nome de Deus, de todas as formas, procurando defender o rebanho, procurando guiar, louvado seja o nome de Deus, graças a Deus por isso. Quando nós vemos Davi, louvado seja o nome de Deus, falar no verso 2, conforme ele diz: deitar-me faz em verdes pastos. Deitar significa repousar e descansar. Por isso que ele diz que levaria o Senhor, o levaria para pastos verdejantes, louvado seja o nome de Deus, sobre águas tranquilas e assim sucessivamente. Louvado seja o nome do Senhor. Era uma demonstração tão grande de fidelidade que o pastor Davi tinha para com as ovelhas que ele apacentava, e desta mesma forma ele reconhecia que Deus tinha este cuidado por ele, louvado seja o nome do Senhor, de cuidar dele, de zelar dele, de abençoar ele e livrar de todo mal. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus por isto, aleluias. Quando ele diz, lá ainda no verso 3, que ele diz o seguinte: ele refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quem pode trazer o refrigério para a nossa alma? É somente o nosso supremo bom pastor Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme ele descreveu em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, dizendo o seguinte: vinde a mim, você que está cansado, ou todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o que? Descanso para a vossa alma. Então, amados, este descanso nós só encontramos no Supremo Bom Pastor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Só Ele pode refrigerar nossa alma, só Ele pode dar esse descanso, só Ele pode dar essa paz, só Ele pode dar a cada uma das suas ovelhas esta vida maravilhosa, louvado seja o nome de Deus. Graças a Deus por isto, aleluia, glória a Deus. Ele renova as forças. Aleluia, glória a Deus. Ele livra dos perigos. Em todos os momentos da nossa vida, o Senhor está conosco para nos abençoar e nos ajudar. Mas o Davi ainda falou no versículo 4, ou no verso 4 do Salmo 23, dizendo o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, se nós vemos aqui, nós vamos ver que ele passou pelo vale da sombra da morte várias vezes, louvado seja o nome de Deus, mas o Senhor estava com ele. Nós vemos que Davi, ele, na sua história, quando ele apacentava o rebanho ali do seu pai, ele enfrentou o leão, ele enfrentou o urso para poder salvar uma ovelha, salvar um cordeiro que estava nas suas garras. Mas ele enfrentou e teve condições de resgatar esta ovelha, este cordeiro das garras deste leão, deste urso. Isso me chama a atenção, que foi o que Davi proporcionou a coragem em Davi de enfrentar naquele dia aquele gigante, né? Quando ele já estava ali juntamente com o exército do rei Saul, quando ele se prontificou para lutar com aquele gigante. Quando apresentaram Davi para o rei Saul, Saul disse: não, Davi, você não pode, você não tem experiência de guerra, você é praticamente ainda uma criança,
aquele homem lá é um homem muito treinado, além dele ser forte, ele é um grande guerreiro, então você não tem como enfrentar aquele gigante. Mas Davi disse assim: meu Senhor, meu rei, quando eu apacentava as ovelhas do meu pai, veio um leão e pegou um cordeiro e eu tomei das suas garras. Veio um urso, pegou uma ovelha e eu tomei das suas garras. E assim como Deus me livrou das garras do leão e do urso, Ele vai me livrar das mãos desse incircunciso filisteu. Glória a Deus por isso. Então isso é que encorajou Davi, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Louvado seja o nome de Deus. Então Davi passou pelo corredor da morte várias vezes, tanto neste assunto aqui de defender suas ovelhas da garra de leão e de urso, enfrentando a morte, enfrentando cara a cara com a morte ali, mas também de todas as vezes que o rei Saul o procurava para matar, quando o rei Saul desconfiou que Davi seria aquela pessoa que ia sentar no trono de Israel depois dele. Então Saul passou a perseguir Davi, colocar emboscadas, gente em calça de Davi, mas em todas essas situações ele saiu ileso. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Por isso que ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Ainda no verso 4, Davi, o pastor utiliza a vara. Louvado seja o nome do Senhor, conforme ele disse lá no verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então Davi, ele destaca aqui a vara como para afugentar os animais ferozes que vêm para perseguir o rebanho e para querer arrebatar alguma das suas ovelhas. Glória a Deus. Sabemos que o nosso pastor, ou que cada um de nós, hoje que somos membros das nossas igrejas, temos um pastor que nos apacenta, temos um pastor que está ao cuidado do rebanho, e para esse pastor o Senhor entregou nas suas mãos essa vara, este cajado, que é a palavra de Deus, que é a autoridade sobre o rebanho. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que o pastor, ele tem o cuidado e o dever de sempre estar procurando livrar o rebanho, guardar o rebanho. Louvado seja o nome de Deus, dos animais ferozes. Porque quando falamos aqui animais ferozes, nós não vamos destacar leão, urso, lobo, essas coisas, não. Nós vamos destacar aquelas pessoas, o qual o próprio Senhor Jesus, o nosso supremo bom pastor, ele disse o seguinte: que muitos vêm vestidos de peles de ovelhas, mas eles por dentro são o quê? São lobos devoradores. Então o pastor que hoje apacenta, ele tem este cuidado, porque o pastor sábio, ele conhece, ele sabe quem é ovelha e sabe quem é pastor, e sabe quem é lobo, né? Melhor dizendo, sabe quem é ovelha e sabe quem é lobo, não é isso mesmo? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então Davi, irmãos, ele tinha a plena convicção de que também o Senhor estava com ele para conduzir, porque o cajado serve também para conduzir o rebanho, né? Ensinando por onde deve passar. Louvado seja o nome do Senhor, porque cada ovelha, amados, que tem o seu pastor, ele não anda atrás de qualquer movimento, qualquer pastor, não, porque ele sabe aonde ele encontra, né, o suficiente para saciar a sua fome, a sua necessidade na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque as suas ovelhas, as ovelhas do Supremo Pastor, ele conhece a sua voz, conforme Jesus descreveu em João 10:4, dizendo o seguinte: que ele vai adiante das ovelhas e elas seguem. Por quê? Porque conhecem a sua voz. Então a ovelha que é ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus por isso.
Davi tinha a convicção de que somente o Senhor poderia mostrar a direção. Direção fala de quê? Direção fala de caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que o Senhor Jesus se destacou em João 8:12, dizendo o seguinte: louvado seja o nome do Senhor. Ou melhor dizendo, João 14:6, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Glória a Deus. Então somente por Jesus é que nós temos condições de seguir, porque Ele é o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E falando em caminho, em direção, nós vemos também o que o Senhor Jesus destacou em João 8:12, dizendo o seguinte: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais ele andará em trevas. Então, amados, todos aqueles que seguem a Jesus, ele não anda em trevas. E aquele que não anda em trevas, o que acontece? Ele não tropeça, porque se ele anda na luz, ele tem condições de ver os obstáculos que estão na sua frente. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos dar graça, que o Senhor possa nos guiar neste caminho. Louvado seja o nome de Deus. Que esta luz venha resplandecer diante de nós, iluminar os nossos passos, para andarmos no caminho. Louvado seja o nome do Senhor, para nunca tropeçarmos e termos condições de seguir este supremo bom pastor bem de pertinho. Louvado seja o nome de Deus. Graças a Deus. Como o nosso tempo é um pouco resumido, gostaria de estar colocando aqui um ponto final. Louvado seja o nome de Deus, porque não podemos distanciar muito ou ir muito além, né? Porque o nosso tempo aqui é um pouco resumido. Glória a Deus, os irmãos vão nos entender e vai nos compreender. Tem muitas coisas importantes nesta lição, mas o nosso tempo aqui é um pouco limitado, um pouco curto. Eu gostaria de, neste momento, estar fazendo uma oração, pedindo a bênção de Deus na sua vida, que o Senhor possa estar te abençoando. Louvado seja o nome de Deus. Eterno, santo, soberano Deus, te damos graças, Senhor, nesta hora, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeste de estarmos na Tua presença falando deste assunto tão importante, Pai, para o Teu povo, para a Tua igreja. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um dos Teus filhos, abençoando o Teu rebanho, Senhor, conduzindo, Senhor, na Tua presença, mostrando para eles a cada dia e a cada momento o caminho, Pai, para eles passar. Louvado seja o nome de Deus. Que eles nunca venham, Senhor, andar em trevas, para que não tropece, mas que possa andar na Tua verdadeira luz, para que possa enxergar o caminho. Abençoa, Senhor, nosso pastor Carlos Miranda, dando graça ao Teu filho, abençoando ele, Senhor, dando sabedoria para conduzir este rebanho que o Senhor entregou nas Suas mãos, as Suas responsabilidades. É o que nós te pedimos, Pai Santo, nesta manhã, no nome de Jesus Cristo, Teu santo e amado Filho. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado.